Olá, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo de números inteiros, as operações, né? Mais duas operações fundamentais com números inteiros, multiplicação e divisão. E aí, para a gente poder aprender com facilidade essas operações, nós vamos usar o Huawei, né? Esse programinha computacional que vai movimentar o robô pela reta numerada. Bom, vamos tirar algumas conclusões a partir da movimentação do robozinho. O que nós já vimos nas aulas passadas? Se eu escrever aqui na janela de comando mover 4, clicar em executar, o robô vai para a posição 4, correto? Se eu escrever agora mover menos 4, o robô volta para a posição inicial de partida, posição 0. Daí a gente já pode concluir que 4 e menos 4 são números opostos, porque ao operar esses números, o robô volta à posição de partida, volta ao 0. Ou seja, 4 menos 4 é igual a 0. Tá certo? Se eu colocar mover menos 5, o robô vai para trás, né? Vai para sentido oeste da movimentação. Se eu escrever mover 5, ele volta para o 0. Ok? Então, 5 e menos 5 são números opostos, porque ao operar em adição algébrica a esses números, ou seja, menos 5 mais 5, ou 5 menos 5, isso dá 0. Agora nós vamos ver o que ocorre se eu colocar uma multiplicação com números positivos e negativos. Vamos começar por 2 vezes 3. Se eu mover o robô o 3 duas vezes, ou seja, 2 vezes 3, o robô tem que parar onde? No 6 positivo, certo? E é isso que acontece. Se eu quiser voltar ao 0, basta eu fazer mover, escolho agora um dos dois números para ser negativo, por exemplo, o 2, coloco menos 2, asterisco 3, e o que se vê é o robô voltando para o 0. Ou seja, se numa multiplicação de números inteiros, se um deles for negativo e o outro for positivo, o robô ele se move para trás. Ok? Veja, se eu colocar mover 3 vezes menos 1, deixa eu ver se vai aceitar isso, deixa eu ver. Tem que ver se o computador aceita essas duas operações juntas, mas acho que aceita. O que vai ocorrer se eu colocar o sinal negativo em um dos números? Veja, o robô ele vai para trás. Ou seja, o resultado de 3 vezes menos 1 é menos 3. Veja que, se eu colocar agora mover menos 3 vezes menos 1, o que ocorre? O robô volta a ir para frente. Ou seja, a multiplicação
de dois números negativos dá um movimento positivo, porque o robô vai à frente. Então, a gente pode dizer que menos multiplicado por menos, né, número negativo multiplicado por outro número negativo, dá um resultado positivo. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Quanto dá mover? Onde vai parar o robô se eu fizer mover menos 4 vezes menos 1? Pensa. Qual é o resultado de menos 4 vezes menos 1? É um movimento para frente ou é um movimento para trás? E que número é no final? Pensou aí? Então vamos executar. Olha lá. O robô foi para frente. Por que ele foi para frente? Porque um número negativo multiplicado por um número negativo dá um resultado positivo. Da mesma forma, se eu fizer um número negativo, da mesma forma não. Se eu quiser agora voltar à posição de origem, conforme nós já vimos, eu tenho que escolher um dos dois números para ser negativo apenas e o outro positivo. Veja, eu tirei o sinal de menos do menos 1, deixei ele positivo. E aí eu quero que o robô mova menos 4 vezes 1. Veja o que acontece. Ele vai parar no zero. Ele volta. Ou seja, menos 4, um número negativo, multiplicado por 1, número positivo, dá um resultado negativo. O robô volta na sua movimentação. Beleza? Da mesma forma, ocorre na divisão. Se eu movimentar o robô, pensa numa divisão que dê resultado 3, por exemplo, para o robô poder parar no 3 positivo. Uma divisão que dê resultado 3. Veja, 12 dividido para 4. Isso é 3. Tanto 12 quanto 4 são números positivos. Então, o robô avança para 3. 12 dividido para 4, 3 positivo. Agora vamos fazer o robô retornar ao zero. Eu escrevo mover. Por exemplo, se eu colocar mover menos 3, isso é o contrário de 3. O oposto de 3. Então o robô volta para o zero. Então eu posso tanto colocar uma conta de divisão que retorne, ou eu posso colocar o próprio número que faça com que o robô recue ao zero. Vamos fazer outra divisão. Pensa numa divisão agora que dê 5. Só que eu quero que dê 5 negativo. Ora, para dar 5 negativo, eu coloco menos 25 dividido por 5. Se pelo menos um dos dois números, um dos dois for negativo, o resultado é um movimento para trás. Menos 25 dividido para 5, se eu executar, olha o que ocorre. O robô para no 5 negativo, que é o resultado da divisão de 25 por 5. Se eu quiser agora que o robô volte para o zero, eu posso fazer isso de duas formas. Como ele está no menos 5, se eu movimentar ele mais 5, ele vai à frente, certo? Ou eu posso fazer uma divisão cujo resultado dê 5 positivo. Ora, se eu já tenho lá uma conta de divisão com um dos dois números negativos, que é o 25, eu faço agora menos 25 dividido por menos 5.
Quando eu tenho dois sinais negativos, o efeito é um número positivo. E aí o robô vai andar 5 indo para frente. Andando 5 para frente, o robô para no 0. Tá entendido? Pensa agora num resultado que dê menos 2. Uma divisão que dê menos 2. Por exemplo, mover é menos 2, né? Posso botar 4 dividido por menos 2. Como eu só estou com um dos números negativos, o resultado é um número negativo. Que número vai ser esse? 4 dividido para 2. Então, se eu executar, ele para no menos 2. Tá certo? Vamos colocar o robô de volta para o 0. Basta mover 2 e ele volta para o 0. O que a gente pode concluir aqui? Nós podemos concluir o seguinte. Deixa eu usar aqui a minha telinha aqui. Veja, o que podemos concluir? Conclusão. Se eu tenho um número positivo multiplicado por um outro número positivo, o resultado é um número positivo. O robô vai à frente. Exemplo, mover 3, um número positivo, vezes 1, número positivo. 3 vezes 1 é 3. Resultado, robô para frente. Se o robô foi para frente, é porque o resultado é positivo. Se o primeiro número for positivo e o segundo número for negativo, o que acontece? Vejamos. Vamos colocar o robô de volta para a origem, mover menos 3. Vai para trás. Agora, vamos colocar ele para mover 1 positivo vezes 7 negativo. 1 vezes menos 7. Ora, o que vai acontecer? O robô foi parar no 7 positivo. Ou seja, um número positivo vezes um número negativo. Opa! Aqui, o que aconteceu é que ele foi para trás. Aqui deu um problema de computação, tá? Não é um problema matemático. Eu vou mudar até essa conta aqui para vocês verem o que aconteceu. O que aconteceu aqui, na verdade, é que o robô foi para trás e como não tinha mais espaço aqui no canto da tela, canto esquerdo, ele apareceu aqui na frente, tá? Ele era para estar, como eu usei um valor negativo, ele era para parar aqui no menos 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o robô para o 0 novamente. Vou colocar mais 7, veja que ele vai para o 0. Então, foi para o 0. Veja que aqui ele deixou uma espécie de cópia dele na posição anterior. Isso é uma falha de tela, uma falha gráfica. E agora eu vou colocar o meu robô assim, para mover um positivo, que é o que está aqui, ó, um número positivo, vezes, agora um número negativo. Vou usar menos 6. Executa, robô para trás, tá? Então, se um número for positivo e o outro for negativo, o resultado é negativo. Se o primeiro for negativo e eu multiplico pelo segundo positivo, o que ocorre? O robô vai para trás ou o robô vai para frente? Vamos ver. Mover
um número negativo. Então, vamos colocar menos 4 vezes um número positivo, 1. Vamos ver se o robô vai para frente ou se ele vai para trás. Se ele for para trás, o resultado é negativo. Se ele for para frente, o resultado é positivo. Então, executar, o robô foi para trás. Então, o resultado é negativo. E por último, se nós tivermos o primeiro número negativo multiplicado pelo segundo número também negativo, o que deve ocorrer? Vejamos, vamos colocar o robô de volta para o zero, mover 4. Agora, digamos que eu queira que o robô pare num resultado absoluto 3, por exemplo. Quando eu falo resultado absoluto, eu não estou pensando no sinal, tá? Resultado absoluto é independente de sinal. Ora, se eu quero que o resultado dê 3 em divisão, eu posso fazer, por exemplo, 15 dividido por 5. Vai dar 3. Nós queremos analisar, veja, os dois números sendo negativos. Então, vou colocar aqui essa divisão sendo com o 15 negativo, com o 5 negativo. Os dois números negativos, tá? Se eu dividir dois números negativos e colocar o robô para se mover, onde ele vai parar? Ele vai para frente ou vai para trás? Vamos ver. Ele foi para frente, ou seja, dois números negativos multiplicados dá um movimento para frente. E um movimento para frente, ele é positivo. Certo? Eu acabei fazendo, nesse último exemplo, uma divisão. Se eu fizesse multiplicação, daria a mesma coisa, tá? Nós vimos aí vários exemplos hoje. Então, minha conclusão é que na multiplicação ou na divisão, o que ocorre com a operação com números inteiros? A divisão, a representação é uma barra, tá? Divisão, estou trocando o asterisco por divisão. Asterisco é multiplicação e barra é divisão. Veja o que ocorre, que nós podemos ver nos experimentos com o robô. Vou colocar de volta para a origem, se ele está no 3, se eu quero voltar, eu coloco menos 3. Executo. Deu uma falha aqui. Deixa eu ver aqui. Uma falha de programa aqui. Aí eu vou ter que reiniciar tudo, né? Não, peraí. Vou reiniciar só a janela de comando. Vamos ver aqui. PC. Janela gráfica. Vamos restaurar o ambiente. Aí, ok. Então vamos lá. O que nós podemos concluir dessa aula de movimentação com números inteiros? Se eu movimentar o robô com multiplicação, por exemplo, com dois números positivos, 2 vezes 3, 2 é positivo, 3 é positivo, o robô vai para 6, positivo, 2 vezes 3, 6. Vamos retornar com ele, menos 6. Se eu fizer divisão, mover 12 dividido para 4, 12 dividido para 4, os dois números sendo positivos, vai dar 3, robô para frente.
Se eu escolher agora, vamos colocar o robô de volta, mover -3, ele volta para o zero. Se eu escolher um dos dois números para ser negativo, por exemplo, -12 dividido por 4, o robô vai para trás, ou seja, um número negativo dividido por um número positivo, o resultado é negativo. Se eu colocar agora os dois valores negativos, -12 dividido por -4, menos dividido por menos, o robô vai para frente. Ou seja, resumindo, na multiplicação de números inteiros, mais com mais dá mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. Em termos de movimentação de robô, posso dizer que um número positivo vezes um número positivo, movimento para frente. O sinal de mais significa que o robô vai à frente, ou seja, vai para o leste. Se um número é positivo multiplicado por um número negativo, o robô vai para trás, ou seja, ele vai para o oeste. Número negativo vezes um número positivo, o robô vai para trás, ou seja, vai para o oeste. Finalmente, um número negativo multiplicado por um número negativo dá um resultado positivo, ou seja, o robô vai para frente, ele vai para o leste. Da mesma forma ocorre na divisão. Mais dividido para mais dá mais dividido por menos dá menos dividido para mais dá menos, e menos dividido para menos dá mais. Tá ok, pessoal? Tenha sempre isso em mente quando for fazer as operações com números inteiros, multiplicação e divisão. Tá ok? Galera, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei na próxima aula, ao vivo, para que nós possamos bater aquele papo sobre a nossa querida matemática. Forte abraço e até a próxima.